Nós estamos agora, nesse momento, iniciando a nossa 7ª aula. É a última aula do módulo 1 do curso para gestores, cidades socialistas. E ela vai tratar de estruturação de políticas públicas para superação da exclusão social. Exatamente algumas ferramentas que serão apresentadas ao gestor e à gestora das cidades para estar ajudando nessa implementação das políticas públicas. Nesse momento, quero cumprimentar a todos e a todas que estão exatamente concluindo esse módulo nessa 7ª aula, parabenizá-los pela persistência, pela determinação e foco, e também aproveitar para fazer referências e cumprimentos à Fundação João Mangabeira, através da Escola Miguel Arraes, que é a responsável pela realização desse curso para gestores, cidades socialistas. Políticas públicas devem ser tratadas como fator de desenvolvimento. Toda formulação, implementação e gestão deve estar relacionadas a estratégias que assegurem sustentabilidade do desenvolvimento sob a lógica da inclusão social e do combate à pobreza. É bom lembrar que para implementar políticas públicas é necessário, é preciso planejamento. E quando a gente fala de planejamento, a gente se reporta a fazer diagnóstico. Então é necessário que se saiba o que é diagnóstico. O diagnóstico é exatamente fazer o levantamento das principais necessidades da cidade, aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Quando se fala do planejamento, o próximo passo, então, que nós vamos dar agora é tratar sobre o planejamento urbano. A cidade ela é o espaço de consolidação das exclusões geradas pelas diversas classes sociais, onde uma minoria se apropria, juntamente com o Estado, dos espaços e serviços, e uma grande maioria fica à margem. Isso é condição inicial para atuarmos em prol da reforma urbana. E para a produção desse espaço urbano, fazem parte o setor público e o setor privado. Claro, muito embora esses dois setores tenham interesses diferentes. Ao setor público compete desenvolver atividades de caráter social, como educação, saúde, transporte, saneamento básico e segurança. Em se tratando de que setor público e setor privado têm interesses diferentes, é necessário, então, reverter os interesses do setor privado e do capital especulativo, trabalhando na construção de uma política de desenvolvimento urbano através de dois instrumentos, do Plano Diretor Municipal e do Estatuto da Cidade. Com isso, a gente pode garantir o acesso à cidade para todos e a distribuição dos benefícios em decorrência do processo da urbanização. O plano diretor, ele é o ponto central, ele é o instrumento que deflagra o processo de implantação de uma política municipal e urbanização e gestão democrática da cidade. Ele é obrigatório, deve abranger todo o território do município e não apenas privilegiar somente a área urbana, esquecendo a área rural. Ele deve garantir a participação de todos os atores que envolvem a vida da cidade, como o setor público, como o setor privado, os empresários e todos os empreendedores da cidade, a imprensa, mas, na verdade, as audiências públicas e os debates. E também o que ele pode prover é o acesso de qualquer interessado, de qualquer pessoa, aos documentos e informações produzidas. Ele é um processo político e público, definindo a cidade que nós queremos viver no presente e no futuro.
O plano diretor também ele deve garantir a ampla participação da sociedade, em especial dos representantes dos excluídos da vida da cidade. O Estatuto da Cidade, como instrumento de intervenção e planejamento, muito há de se fazer para corrigir a trajetória das cidades brasileiras. Nós temos o desafio de trabalhar a eliminação da miséria, transformando-as em espaços democráticos de justiça social e qualidade de vida. Aos municípios cabem, então, ações voltadas aos interesses locais. A reforma urbana ela é garantida na Constituição Federal e no Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade também ele prevê o fortalecimento do município através do controle da produção da cidade. Qualidades de moradias, prevê universalização dos serviços de saneamento básico, transporte, segurança, educação, saúde e outras políticas sociais para os moradores da cidade. Depois de falarmos sobre o plano diretor e sobre o Estatuto da Cidade, nós vamos falar rapidamente sobre algumas políticas públicas que precisam ser implantadas na vida da cidade. Vamos começar falando sobre a mobilidade urbana. Hoje, essa mobilidade na vida da cidade, ela está centrada em uma inversão das prioridades de uso do espaço urbano, onde se privilegia mais o deslocamento dos automóveis e tendo uma precária circulação das pessoas que andam a pé, que andam de bicicleta ou que usam o transporte coletivo adequado. A próxima política pública é a educação. A educação ela tem dois elementos basilares que a fundamentam e que a garantem: a Constituição Federal, Constituição Estadual, a legislação orgânica dos municípios e a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional. A educação brasileira, ela compreende a educação infantil, que está dividida entre as creches e a pré-escola, a educação, que seria o ensino fundamental, que vai do primeiro ano até o 9º ano, dividindo-se do primeiro ao 4º ano, a gente trata como se fosse o antigo ensino primário, do 5º ao 9º ano é o curso ginasial. Temos também o ensino médio, que é o antigo científico ou colegial, o ensino técnico e profissional, que diz respeito às escolas técnicas e às universidades. Temos também a educação para jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de estar na escola na idade escolar. E aí a gente tem que pensar numa educação de qualidade e que dê acesso universal a todas as pessoas. Tem que fortalecer e promover uma educação pública de qualidade, e isso promovida e garantida pelos agentes públicos. Também esses agentes públicos, eles podem trabalhar com parcerias com os diversos setores e os diversos atores. Vamos falar sobre a política pública que é a saúde. Para garantir os aspectos de saúde, é necessário garantir algumas condições às pessoas, como moradia, emprego, lazer, educação, acesso à cultura, oportunidades de desenvolvimento para as pessoas, e isso cabe ao poder público local regular, arbitrar e intervir na sua execução. Nós sabemos que a saúde ela faz parte de um sistema muito maior, que é o sistema de seguridade social. E de acordo com o artigo 194 da Constituição, compreende um conjunto de ações, iniciativas do poder público e da sociedade destinados a assegurar
os direitos relativos à saúde, como a previdência e a assistência social. Sobre a criação e implantação do Serviço Único de Saúde a partir da Constituição de 1988, tem contribuído muito para melhorias das condições do povo brasileiro. E a gente sabe que não é somente os tratamentos médicos e ambulatoriais, mas todo o processo de saneamento básico, educação, segurança, tudo isso se traduz no conceito de bem-estar para a vida da cidade. O Serviço Único de Saúde, ele é composto por vários princípios. E um dos principais princípios orientadores do Serviço Único de Saúde é que a saúde ela é um direito do cidadão e da cidadã e se constitui, por isso, num dever do Estado, e isso está expresso na Constituição. Vamos falar então sobre a segurança pública, que tem se constituído em um dos principais problemas da maioria das nossas cidades brasileiras. Mas para tratarmos desse problema da segurança pública das nossas cidades, é necessário que a gente entenda que precisamos considerar algumas especificidades locais, como a urbanização local, os valores culturais, a dinâmica das relações sociais, as estruturas familiares, as redes comunitárias. E o que é, então, segurança pública, né? E quais são os atores e setores envolvidos nessa segurança pública? Quem são esses agentes que vão precisar estar trabalhando nessa segurança pública? A segurança ela está fundamentada em dois objetos. Primeiro na prevenção e depois na repreensão. Temos algumas sugestões para falar sobre como a gente implantar e como prover essa segurança pública de forma mais rápida e adequada. Primeira coisa que o gestor e a gestora têm que fazer é cuidar da limpeza e da iluminação urbana. Cuidar da limpeza pública como um todo, principalmente dos lotes baldios. Incentivar os jovens no estudo e no empreendedorismo local e disponibilizar serviços públicos de qualidade e adequados para a vida da cidade. Outra coisa também importante é estabelecer uma parceria entre a comunidade e as forças policiais locais. Fortalecer também a viabilidade econômica dessas comunidades e estreitar laços comunitários por meio de políticas públicas. É interessante que a gente perceba que para fazer tudo isso é necessário cuidar desses aspectos que nós terminamos de falar, mas tem também a própria pesquisa e a leitura de casos de experiências exitosas dentro do próprio PSB, como o Pacto pela Vida, que foi implantado em Pernambuco por Eduardo Campos. Eu estou aqui incentivando e convidando vocês a lerem esse livro e tirarem ideias para implantar ações para a segurança pública. O outro é sobre o Estado presente. O Estado presente é exatamente experiências realizadas no Estado do Espírito Santo pelo ex-governador Renato Casagrande. Então fica para vocês a ideia desses dois livros como base para que eles estejam fortalecendo a realização de políticas públicas na área da segurança na vida das suas cidades. As políticas públicas, cultura, esporte e lazer são políticas adquiridas por todos e não são apenas por questões de políticas setoriais, como garantia da segurança pública contra a violência. Elas, na verdade, elas estão para ser um direito de todos e não para a promoção também da imagem da cidade. Sobre a política pública, a assistência social, ela é uma garantia de uma condição de vida um pouco melhor
para os excluídos da cidade pela sua condição de pobreza, pela sua privação da liberdade, pela falta de oportunidade e de desenvolvimento. Então, o gestor e a gestora, além de todas as políticas públicas que nós citamos, que são as principais, que podem ser desenvolvidas na vida da cidade, ela também pode prover os excluídos, as pessoas que estão realmente à margem, que estão numa condição de pobreza muito difícil. Esse gestor e essa gestora pode prover essa assistência social. Então, estamos finalizando essa nossa aula introdutória da aula 7, que fala sobre as políticas públicas, e queríamos deixar agora com vocês algumas recomendações. No corpo da aula, não deixem de acessar os links, ver os vídeos, ler os artigos, fazer tudo o que é conduzido durante a aula. Outra coisa também interessante é a condução dos livros que nós estamos indicando para sua leitura. Os 2 livros que eu terminei de falar para vocês sobre o Pacto da Vida e o Estado Presente são livros que vocês podem indicar lá no Fale com a Fundação João Mangabeira, encaminhar o endereço de vocês e vocês receberão em casa esses livros para suas leituras, porque eles não estão com link para baixar diretamente na plataforma. E aí eu queria dizer para vocês que tenham uma boa aula na sequência, um bom final de curso e estejam atentos para a confirmação da inscrição de vocês no módulo 2, que é Fundamentos da Administração Pública, seja por telefone ou seja reenviando novamente o formulário para a nossa página. Olha, realmente bom curso para vocês e a gente se vê na próxima aula.